Olá! No nosso ASN de hoje nós vamos conversar com o pastor Reinaldo Siqueira. Ele é o reitor do SALT da Igreja Adventista, ou seja, ele coordena todos os cursos teológicos que a Igreja Adventista tem na América do Sul. E qual é o nosso assunto com ele? Nosso assunto é filmes bíblicos ou filmes que tratam, que abordam temas bíblicos. E por que a gente está conversando sobre isso? Porque você já percebeu que está ficando muito comum que a indústria cinematográfica use esse tipo de tema nas suas grandes produções. Você viu aí recentemente um filme como Noé, que inclusive disseram que não tinha pretensão de ser bíblico, mas quem assistiu viu que há realmente um viés bíblico dentro desse filme. Temos aí recentemente também o filme Deus Não Está Morto, que aborda uma temática voltada para o criacionismo, para o ateísmo ou não, enfim. E por que nós vamos conversar sobre isso? Porque é necessário que a gente entenda qual é a postura que um cristão deve ter diante de tudo isso. E o pastor Reinaldo vai ajudar a gente. Pastor Reinaldo, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. E a nossa primeira pergunta para o senhor é o seguinte, pastor. Esses filmes, essas grandes produções, elas têm aspectos positivos, negativos ou não? São sempre bons ou são sempre ruins? O que o senhor diria sobre essas produções? Márcia, é um prazer estar aqui com você, poder dialogar sobre esse tema que eu acho que é muito importante, muito pertinente, né? É uma saudação a todos os nossos, todos aqueles que estão nos acompanhando através da ASN, não é? Eu acho que, em primeira parte, eu acho que é positivo. Os filmes e grandes produções chamam a atenção para temas bíblicos, que às vezes na nossa sociedade ficam sempre relegados a uma segunda, vamos dizer assim, a uma posição não muito atrativa, ou as pessoas pensam que não é importante, não é? Eu acho que em si, neste ponto, chamar a atenção para temas bíblicos que existem na Bíblia e na vida de Jesus, quer dizer, existem muitos filmes sobre a vida de Jesus, que são produzidos, né, acaba despertando as pessoas interesse também pela Bíblia. Desperta a curiosidade. Só acha que esse é um aspecto positivo. É um aspecto positivo, ou seja, em vez de tratar das temáticas comuns que Hollywood ou outras grandes produtoras cinematográficas tratam, não é? Eles tratarem um tema bíblico, acaba no final divulgando, de certo modo, a Bíblia. Não é? E as pessoas acabam indo atrás, né, para ler. Né? Agora, o que eu acho interessante, dessa parte importante, é o seguinte: existem filmes que são mais fiéis à Bíblia, existem filmes que são pouco fiéis à Bíblia. Ou seja, na liberdade artística, o autor, não é? O roteirista, o diretor, toma algumas liberdades que não existem. Alteram muito o texto. Alteram muito o texto, não é? E para criar uma sensação, a sua perspectiva artística do tema, não é? E aí nós temos que ter cuidado, né? Porque, por exemplo, alguns dos filmes recentes agora, apresentar o dilúvio, no filme Noé, realmente a história foi reescrita totalmente. Quer dizer, alguns poucos temas se mantêm realmente fiéis à Bíblia. E o fato de vender outras histórias com relação a esses temas bíblicos não é nem um pouquinho positivo. E nesse caso acaba confundindo as pessoas, né? Eu acho que as pessoas, elas pensam, por exemplo, um filme conhecidíssimo, e é um bom filme, mas acaba transmitindo algumas ideias. Por exemplo, o filme sobre os 10 Mandamentos. Esse é um clássico de Hollywood, não é? Mas o filme, por exemplo, na visão do autor, para ele Moisés não tinha consciência de que ele era hebreu. Então a princesa egípcia o encontra lá, não é? E o cria como seu filho, e é uma surpresa assim tremenda quando ele é adulto descobrir que ele não era egípcio, ele era um escravo hebreu. Ou tinha e na verdade, de acordo com o texto bíblico, ele sabia disso desde pequeno. Desde pequeno, porque a princesa devolveu Moisés para ser criado, e ele foi criado pela mãe dele original, não é? E ele sabia que ele era hebreu desde sempre, ele nunca teve essa falta de conhecimento. Agora, em filmes mais recentes, pastor, como por exemplo esse filme Noé, né, a gente acompanhou muito a crítica, lemos várias críticas a respeito do filme, inclusive pessoas não religiosas que debateram a respeito do assunto, né, e houve, pastor, muita utilização de diversas filosofias nesse filme. Né? O que a gente poderia dizer sobre isso? Aí, sem dúvida, eu acho que em todos os filmes, a filosofia está sempre presente em qualquer filme que se produza. A visão do autor, a visão do roteirista, ou do diretor que vai trabalhando, né, ele vai imprimir aí a sua visão, a sua marca, a sua filosofia, não é? E muitas vezes bem distante da Bíblia, não é?
tentando aí colocar uma outra perspectiva sobre o tema no assunto, né? Eu creio que nesse ponto ali, isso é uma coisa que ocorre, por isso a crítica, nós devemos ser também cristãos com uma visão, nós devemos ser cristãos com uma visão que realmente possa, como diz a Bíblia, não é? Analisar tudo e retende o que é bom. Exato. Não é? Então a pessoa não deve simplesmente, um tema bíblico, olha, eu vou passar, né, na minha igreja, eu vou passar na minha casa simplesmente para meus filhos, eles vão aprender mais da Bíblia, eles gostam de filmes, ou para o meu amigo, ou amiga que está conhecendo a Bíblia, olha que legal, né? Não, você às vezes pode até conduzir mal e prejudicar, porque a pessoa pensa que aquilo é verdade. Exato. Agora, pastor, o senhor já deu uma pincelada aí nesse tema, para a gente fechar, infelizmente nosso tempo é curto aqui, para a gente fechar, qual deve ser então a postura do cristão diante dessas produções? Eu creio que isso que a Bíblia orienta, né? Você tem de examinar tudo, reter o que é bom. Tem filmes que são bem fiéis à Bíblia, né? Geralmente são de produções já de grupos religiosos, ou pessoas que são mais conscienciosas, que querem apresentar e manter o tema. E fazer bom uso desses filmes, não é? E aqueles que têm outra filosofia por detrás, que se desviam muito da Bíblia, eu acho que esse nós devemos ter essa visão crítica e não retê-los. Não dar a nossa audiência para eles, exatamente, né, pastor? Trazer para a Bíblia, então. Ok. Muito obrigada, pastor Siqueira, pela entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Tá aí as informações para você. Como o pastor disse, retende o que é bom. A gente tem que realmente ter um senso crítico a respeito das coisas, não simplesmente engolindo tudo que mandam pra gente aí pela televisão, enfim, pela internet, os filmes que estão chegando por aí. A gente precisa ter um senso crítico, avaliar o que é bom e o que é ruim dentro de tudo isso. Retende o que é bom. Um abraço para você, até a próxima.